Fala comigo, Marcão. Nesta sexta-feira eu tenho um prazer enorme de ter aqui ao meu lado nada mais, nada menos que Vanderlei Correia. Olha, o Vanderlei, grandíssimo jornalista e um dos pioneiros, né? Quando se fala de Santos Futebol Clube, aqui se fala de Santos. Vanderlei Correia, grande abraço. Tudo bom, Seja Marcão? bem-vindo ao Varanda Futebol Debate. É um prazer enorme tê-lo aqui no Fala Comigo, Marcão. Pô, prazer é todo meu, cara. Vamos fazer aquele brinde? Lógico, vamos lá. Você tá na coquinha, aliás, só pra... A gente acabou de almoçar, eu e o Vanderlei Correia, almoçamos muito bem. E aí, hoje vamos maneirar, né, Vanderlei Correia? Devagar, Vamos maneirar, o Vanderlei tá na coquinha, eu também tô na coquinha hoje. Vanderlei, prazer enorme tê-lo aqui no Varanda Futebol Debate. Tá tudo bem contigo, Vanderlei? Tudo bom, cara, tudo bom. Graças a Deus, tudo bem. Com bastante energia aí. E para segundo semestre, segundo turno de Campeonato Brasileiro, para ver se esse Santos aí, vamos empurrar o Santos aí, né, cara? Empurrar o Santos para ver se a coisa melhora um pouco dentro de campo. Vanderlei do canal Aqui Se Fala de Santos, o canal tá voando lá também. Tá bom. Aliás, Vanderlei, um dos canais pioneiros quando se fala de Santos. Hoje, a gente falava há pouco que hoje o conteúdo do Santos não falta nas redes sociais, não falta no YouTube, isso é muito bom. Agora, Bom e ruim. Bom e ruim. Eu tenho conteúdo bom e tenho... Tem o conteúdo bom e tem o conteúdo ruim, perfeito. Agora, você foi um dos caras que começou com esse negócio lá atrás. Eu me lembro muito de você, do próprio Felipe Noronha, que foram os pioneiros quando se fala de Santos no YouTube. Tinha o HB também, o Diário do Peixe, enfim. Mas o Vanderlei era um dos caras que muitos daqueles que hoje fazem conteúdo se inspiraram no seu trabalho. E eu falo claramente isso, né? Um dos caras que eu mais acompanhei lá atrás foi você, Vanderlei Correia. Bom, cara. E você sabe que esse programa de hoje aqui, Vanderlei, é um agradecimento a você. Porque, acima de tudo, a gente precisa ter gratidão com aqueles que nos ajudaram lá atrás. Hoje o Varanda cresceu, hoje o Varanda tem uma performance muito legal no YouTube. Mas lá atrás, quando nós não tínhamos nem 1000 inscritos, foi você o cara que deu oportunidade pra gente aparecer numa live no teu canal. Você, por 2 vezes, foi no nosso canal também fazer lives. Hoje, é claro, hoje a gente tenta fazer um pouquinho daquilo que você fez com a gente, Vanderlei, para outros canais menores. E você tem uma importância muito grande nessa história do Varanda Futebol Debate. Por isso que eu quis trazer você aqui como forma de agradecimento e reconhecimento do teu trabalho. Não só, acho que eu falo aqui não só pelo Varanda, como muitos que você ajudou, já vi você em várias lives e você tem um processo, uma importância muito grande em tudo isso. Cara, a gente fica até emocionado com essas palavras assim. E, cara, é assim, eu vou falar uma coisa pra você. Essa é uma coisa que eu sempre tive, foi oportunidade. Então, eu sempre quis dar oportunidade pra todo mundo, né? Eu lembro que quando eu comecei em rádio, essas coisas, em TV, né, eu... caipirão lá do interior do Paraná, lá, tinha vergonha de tudo, cara. Usava um óculos fundo de garrafa desse tamanho. Daí comecei no rádio, né? Obviamente, comecei no rádio. Mas porque alguém deu oportunidade. Exato. Porque alguém deu... Claro, eu estava preparado também. Eu ouvia muito rádio, aquela coisa, tal. E um dia alguém prestou atenção. Falou, esse cara pode participar aqui com a gente na produção, pode fazer alguma coisa, tudo. E eu lembro que tinha um rapaz que ele... hoje mora lá na Amazônia, lá, e ele falava assim, cara, sempre dê oportunidade. Olha aí. Porque as oportunidades vão aparecer e sempre que você puder dar oportunidade, retribua isso aí, essa oportunidade que você está tendo aqui. E eu sempre fui assim comigo. Desde a faculdade, os amigos da faculdade, já trabalhava em rádio, eu fiz o processo inverso, eu comecei a trabalhar em rádio antes de fazer a faculdade de jornalismo, né? E aí, o que acontecia? Ia ter um evento lá, putz, você não tinha equipe enxuta, vamos ter eleições. Eu faltava muito por causa de jogos de futebol, ficava viajando muito na Amazônia, aquela coisa. Aí eu falava assim, pô, professor de rádio, professor de TV, vamos fazer um trabalho com essa equipe aqui. Você abona minhas faltas aqui e eu levo essa equipe para um dia de jogo, uma transmissão das eleições. Eu fiz uma transmissão de 2004, eleições para prefeito. Olha aí. Com 15 alunos da sala de aula lá. Os caras foram estagiar, deu um celular para cada um ficou na delegacia, outro ficou numa escola, outro ficou no posto de saúde, não sei o quê. Os caras vivenciaram aquilo ali, um dia a dia e tal. Com aquilo eu dava uma aliviada nas faltas, né, porque faltava pra caramba. E o professor gostava, porque os caras tinham um exemplo prático daquilo lá. E eu lembro que ele me falou, quando na formatura, ele falou, cara, você deu de oportunidade para esses caras aí. Muitos falam, né? Fala, poxa, se não fosse você, cara, Olha aí. o único contato que eu tive com o rádio foi quando eu estava na faculdade, que foi você que deu e tal, e tal. Enfim.
Mas é isso, é retribuir o que eu já recebi, porque eu tive muitas oportunidades em rádio, TV e tal, e eu não nasci sabendo, né, cara? Exatamente. Ninguém nasce sabendo, você aprende Exatamente. e tal, tem que ter o interesse, mas acho que isso aí E volta, hein, cara? E volta, Você exatamente. faz, volta. Perfeitamente. E você vê, te dei oportunidade, você dá oportunidade para outros, Exatamente. e tomara que esses aí deem oportunidade para os outros e que o negócio sempre Porque cresça. acima de tudo, Vanderlei, quando o Varanda vai bem, você vai bem. Quando você vai bem, o outro canal ao lado também vai bem. Claro. Né? Eu sempre costumo dizer isso, acho que a concorrência precisa ser saudável, né? Mas, acima de tudo, a gente tentar se ajudar de uma forma legal para que todos consigam fazer esse conteúdo do Santos. A gente falava um pouquinho no almoço sobre isso, Vanderlei. O Santista hoje não pode reclamar, né? Não. Eu lembro quando você começou lá atrás, você foi um dos pioneiros em fazer lives, né? Depois você, me parece que fazia uma live de segunda-feira, se não me falha a memória. Depois teve o pós-jogo que você também fazia. Eu até uma vez eu mandei mensagem para você e falei o seguinte: Vanderlei, eu tiro o chapéu para tua tranquilidade após um jogo que o Santos perdeu. Porque o Vanderlei é um cara equilibradíssimo, né? A gente tá falando sobre isso há pouco, né? O cuidado que a gente tem que ter para abrir áudio para o torcedor. E o Vanderlei, cara, é difícil ver o Vanderlei nervoso, né? Você, algumas vezes, claro, natural que você pode ultrapassar um pouquinho ali o limite, mas normalmente você é um cara muito equilibrado. Agora, como que foi esse início do Aqui Se Fala de Santos? Como começou o teu canal? E eu quero contar aquela história que 2020 eu te encontrei no Pacaembu. Encontrei o Vanderlei correndo no Pacaembu. O Vanderlei estava no farol, chegando no Pacaembu. Santos e Palmeiras? Santos e Palmeiras, 0x0, Santos e Gesualdo. O Santos ia viajar no domingo para enfrentar o Defensa e Justiça na Libertadores da América. E venceu, de 2-1. Eu nem conhecia o Vanderlei Correia naquele dia. E o Vanderlei estava no farol parado ali na faixa, educadamente. O Vanderlei é um gentleman, parado na faixa. E aí eu falei, pô, Vanderlei, tudo bem contigo, cara? Pô, te acompanho no YouTube, não foi assim? Foi isso mesmo. E eu tinha já o canal, mas o canal estava parado naquele tempo. A gente não estava fazendo conteúdo. E eu sempre fui um cara que acompanhei muito o teu conteúdo. Como foi o começo do Aqui Se Fala de Santos, Vanderlei? Então, na verdade, ele começou em 2000, você tem uma história um pouquinho... Em 2017, né? Eu trabalhei em outras áreas, tecnologia, sempre área comercial. Aqui, sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo, mas saí, fui trabalhar em comunicação corporativa, área de tecnologia, de mercado de investimentos, essas coisas e tal. E aí, eu tava meio saco cheio de tudo, falei, vou voltar a fazer o que eu gosto, mexer com esporte de novo e tal, né? Aí um amigo lá de Rondônia, ele tem um site que chama Rondônia ao Vivo. Aí ele falou assim, pô, por que você não escreve, né, umas colunas aí pra gente e tal? Eu falei, cara, tô com preguiça de escrever. Eu sou um jornalista, mas tô com preguiça de escrever. Meu negócio é rádio, é TV, essas... Né? Grava vídeo, pô. Vídeo, né? Isso em 2017. 2017, olha aí. Aí eu falei assim, vídeo? Tá bom, né? Eu falei, grava alguma coisa aí. Aí eu comecei, pegava final de semana, né? Eu criei lá falei, putz, vou fazer um negócio, mas não pode ser muito enfadonho, né? Vou fazer um resumão de tudo e tal. Aí falei, o que eu vou fazer? Aí pensei, falou, 3 minutos de esporte com o Vanderlei Correia. 3 minutos de esportes. E aí eu falava de tudo. Rodada no final de semana, o Campeonato Brasileiro dava uma pincelada, falava de NBA, Fórmula 1, tudo. O que tivesse, boxe, o que tivesse eu falava. Os assuntos mais relevantes ali. Isso. Naquele tempo, ó, 2017. 6 anos atrás. 6 anos. Naquele tempo você podia mandar WhatsApp, você mandava para 500 pessoas ao mesmo tempo. Hoje não pode mais, né? Não, depois ele limitou para 5, né? Ele bloqueia. Isso e tal. Mas podia fazer isso aí. Então eu tinha muitos contatos e eu disparava aquele monte de coisa lá. Hoje é quarta-feira, dia de feijoada e de saber quem vai jogar hoje, não sei o que e tal. E fazia uns títulos assim e tal, pra pessoa chamar atenção, né? Cara, mandava pra um monte de gente, aí tinha lá 5 visualizações. Sim. Começo, né? Começo. Isso é bom pra galera saber como se começa de fato, né? Porque a galera quer começar hoje com 100 mil inscritos, com 30 mil views. Vocês que já tem, eu ainda não tenho 100 mil ainda. Não, também não tenho. Mas a galera que tá começando, às vezes desiste rapidamente, porque quer começar com 30 mil views, com 100 mil inscritos, e não é bem assim, né, Vanderlei? Não, o início, cara, você tem que ser persistente, cara. Primeiro, você tem que saber o que você quer.
Isso. Sabendo o que você quer. Vou falar sobre isso aqui. Legal, vou falar sobre isso aqui. Então você começa a falar. Você tem que se inspirar nos outros, cara. Não tem jeito. Exato. Vai querer inventar a roda? Vai fazer igual a diretoria. Você quer inventar a roda, pô? Quer o Paulo Turra? Quer colocar o Lucas Lima pra marcar a saída de bola? De assistente de lateral, pô? Quer inventar a roda? Não inventa a roda. Copia. Não tem problema você copiar. Hoje, cara, tanta gente faz o que eu fazia. Copia, aperfeiçoa. Melhora, faz do teu jeito. Exatamente. Pô, a ideia que esse cara tem é legal. Exatamente. Vou fazer isso aqui. Por exemplo, eu comecei a fazer as lives. Aí começaram a fazer live também. Isso. Aí eu comecei a fazer live no intervalo do jogo. Verdade. Você fazia só no intervalo, né? Eu fazia antes do jogo. Isso. Fazia no intervalo do jogo 10 minutinhos. Era o Isso. torcedor comentarista. É verdade. E depois no final do jogo. Isso. As minhas lives sempre eram depois do jogo. Aí eu comecei a fazer antes e no início. Daqui a pouco todo mundo começou a fazer isso. É verdade. Beleza, cara. Exatamente. Show de bola. Valeu. Foi bom. É bom pro Exato. torcedor, é bom. Porque o que eu falava? É o seguinte. O torcedor, ao invés de ficar vendo o cara falar abobrinha na televisão, não é porque o cara tá na televisão, o cara tá falando as coisas certas, não. Tá falando, às vezes, bobrinha. Tem um monte. Entendeu? Então, cara, coloca o torcedor pra falar. E eu gosto disso. Eu gosto de ouvir o torcedor. Então, eu comecei a fazer isso aí, todo mundo... Beleza. Então, por que eu tô falando isso aqui? Pô, assiste o programa do Marcão. O que tem, o que é legal, não sei o quê. Começa a fazer também. Exato. Aperfeiçoa, dá a tua cara pro negócio. Não fica copiando tudo também. Vê a ideia e aperfeiçoa, faz do teu jeito, dá a tua cara para aquele negócio. Perfeito. Né? É igual tênis, né, cara? Tênis, você pode pegar o tênis do outro, mas daqui a pouco você vai começar a usar, ele vai ficar com o teu formato do pé ali. Vai moldando, né? Vai moldando. Então, eu comecei a fazer isso aí, né? Cara, e era 3 minutos de esporte. Só que o que acontecia? Não dava visualização, cara, era muito pouco. E eu fazia segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta eu gravava o vídeo, né? E eu tenho até hoje, eu não apaguei. Tá lá os vídeos, tá lá no início, nos primeiros vídeos meus no YouTube, lá, tem lá e tudo. E cara, eu às vezes eu tinha que gravava na sala de casa, assim, né? Colocava o celular ali, pendurado, e ficava olhando torto. Isso é normal, o cara que tá começando. Exatamente. Você quer ficar se olhando na tela, aí quando você vê, você tá olhando torto. Aí eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que é negócio de trânsito, de rádio, essas coisas. E um cara que trabalha na Globo, o Afonsinho, né? Ele falava assim pra mim, filhão, ele é cinegrafista da Globo. Falava, filhão, você não pode olhar pra cá, você tem que olhar aqui, ó, pra onde tá o negocinho aqui, é aqui, ó, entendeu? Senão você vai ficar torto, assim, parece que você tá vesgo, você tá olhando pro negócio assim. Aí vai acertando, então você vai aprendendo, vai fazendo as coisas e tal. Mas o que acontecia? Chega uma hora que acaba, fica só futebol. Aí futebol, e a tendência, né, cara? Não sei o que, e o Santos, né, e tal. Você acaba falando daquilo que você de fato mais vê, que é o Santos Futebol Clube. Que é o Santos. E aí, beleza, quando foi 2018, já era 3 minutos de esporte, mas era como se fosse mais 3 minutos de futebol, né? As outras coisas eu falava assim um pouquinho. Fórmula 1 ganhou fulano de tal. Tá aparecendo o Roberto Avalone? Primeiro bloco Palmeiras, segundo Palmeiras, terceiro Palmeiras, quarto uma pitadinha de Palmeiras, Santos, Corinthians. Era mais ou menos isso. Era bem isso. Eu falava de tudo um pouquinho. Dava uma pitada, quem ganhou a Fórmula 1 foi não sei quem, NBA, LeBron James e tal, aquela coisa. Agora vamos falar de Santos. E agora vamos falar de Santos. Aí os caras começaram a falar, meu, esse canal teu só fala de Santos, só fala de Santos, só fala de Santos. Eu falei, tá bom. Então, né? Aí o cara falou, por que você não muda o nome desse negócio pra... Aqui tinha que ser, aqui se fala de Santos, né? Aí eu falei, fica aquilo na cabeça, né? Falei, é verdade, né, velho? Aí as pessoas falando, e eu comecei a falar mais de Santos mesmo, né? E aí era o Santos de Jair Ventura. 2018. Mas tinha bons jogadores, né? Tinha bom jogador, mas o técnico não sabia nada. É igual esse técnico aí hoje. Eu já dei uma cutucada, daqui a pouquinho eu quero saber o seu pensamento sobre Tuchel, hein? Já deu um spoiler. Aí, cara, o Santos cai na semifinal no Paulista, do Palmeiras. Isso. Ele perde a primeira, depois ele ganha o segundo jogo, vai pros pênaltis, perde nos pênaltis pro Palmeiras, né? Pacaembu. E aí, beleza. Aí vai pro Brasileiro, tinha Libertadores. Chega o Cuca, né? Chega o cabelinho de boneca. Cabelinho de boneca Santos com Gabigol, com Rodrigo, com Bruno Henrique. Aí vem Carlos Sanches, Brian Ruiz. E na Libertadores, aí os caras entram com o Carlos Sanches errado lá ainda na Libertadores. Deu aquela confusão toda. Bom, enfim. Mas ali já começou a ficar, aqui se fala de Santos. A partir dali. Vira o ano. Vem Sampaoli. Jorge Sampaoli. Aí... Saudade, Vanderlei? Muita. Melhor que o Turra? Tá de brincadeira. Comeu palhacitos hoje.
O São Paulo é um técnico, cara. Exato. Turra, não é? Ainda não. Tá se formando para Tá treinador. se formando ainda, né? Então, mas ele não tem culpa, ele tá praticando. É que deram um brinquedo caro pra ele praticar. Exatamente. Deram um brinquedo caro pra ele praticar. Aí, cara, 2019, aí muda de figura a coisa. Porque eu já começo a ter um pouco mais de seguidores, aquela coisa ali e tal. Começo a fazer mais vídeos falando de Santos, porque tinha assunto. Pô, o Sampaoli treina no dia do jogo, não sei o quê, tem um amistoso Santos e Corinthians, aquele negócio e tudo. Pô, esse cara é o Sampaoli, né, bicho? Tava na Copa do Mundo e tal, e tal, e tal. E beleza. Acaba os jogos do Santos, começava a ferver de mensagem no meu telefone. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Aí eu comecei a fazer o vídeo. Um amigo meu falou assim, por que você não faz uma live ao invés de fazer vídeo? Faz uma live. Os vídeos estavam dando boas visualizações, né? Eu falei, é verdade. Aí comecei a fazer a live. Ficava lendo a mensagem dos caras ali e respondendo e tal, e tal. E era 2h30, 3h30 de live. Caramba. Depois do jogo, cara. A hora que chegou no Campeonato Brasileiro, que tinha jogos sábado à noite, eu lembro como se fosse hoje. Você chamava do Corujão, não era isso? Era. Corujão, alguma Chegava coisa assim. à noite. Era... Tinha um termo que você utilizava. eu não lembro, Às cara. vezes você colocava música. Às vezes eu colocava. Tinha. Eu fazia live assim, cara, e 2h30 de live. Depois do jogo acabava às 9 horas, ficava 2h30 de live. E os caras esperando a gente pra sair, buzinando. Vambora, pô, vambora. E eu lá, calma aí, não sei o que e tal. Tô terminando aqui. Pô, mas o Santos ganhava fora de casa, ganhava Era. dentro, não sei o que, ganhava de 1-0 e tal. Nos últimos momentos felizes, né? Então, e aí o negócio foi aumentando. E pra fechar o ano, o Santos 4x0 no Flamengo. Essa live é emblemática aqui, eu faço a live comendo uma barra de chocolate. O Santos meteu aqueles 4x0 no Flamengo na Vila, né? 4x0 na Vila. Isso. Aí O Flamengo veio com o time titular para Vila Belmiro, já campeão, né? Já campeão brasileiro. Mas nós passamos o trator, né? É. Eu fiz a live comendo chocolate, encheu de flamenguista na live, os caras xingando. Aí eu, toma o chocolate. Cara, e aí explodiu o negócio. Aí foi pra 20 mil, 10 mil seguidores. Aí que eu cheguei nos 10 mil seguidores. 2019. 2019. Cara. Porque o pessoal não tinha costume de YouTube. É verdade. Não tinha mesmo. Não tinha costume de Não YouTube. tinha mesmo. Eram poucos, eram os mais novos, assim. Que Eu chegavam. sempre gostei de YouTube, então. Então. Mas eram pouquíssimos de que tinham essa... na verdade, esse ponto de buscar um conteúdo no YouTube. Isso. Todo mundo ia pra TV, né? Isso, só que na TV é aquele negócio variado. Exatamente. E no YouTube era focado. E aí Perfeito. era aqui se fala de Santos, já tinha vinheta, já tinha tudo, só falava de Santos. Bom, fazia os vídeos diários e fazia as lives. Até 2019, as lives eu fazia só no pós-jogo. Eu não fazia live durante a semana. Durante a semana eu fazia vídeos. Isso, Quando isso. tinha jogo, e depois do jogo eu fazia live. Exatamente. De 2020 pra cá, aí sim que começa, aí começou, mudou um pouco, incorporou um pouco mais, né? Falei, pô, acho que tem demanda pra fazer uma live, umas 2, 3 lives por semana. Aí eu fazia live por semana. Segunda, quarta e sexta, mesma coisa. Segunda, quarta e sexta fazia uma live e tal. Tava debatendo lá, ficava bastante tempo. Depois veio a pandemia. E aí com a pandemia eu falei, putz, e agora? Acabou o jogo, né? Pô, foi duro. Acabou o jogo. Você chegou a fazer conteúdo na pandemia? Então, aí que foi a grande virada do canal, porque eu me aproximei do pessoal da Sofis Ah, tá. e eu comecei a contar histórias, cara. Comecei a contar histórias, chamava os caras, a gente fazia umas lives assim, de 5 horas de live. Ah, assim. ex-jogadores? Não, da Sofis. Da Sofis. Contar histórias do Santos. Pô, que legal. Contar histórias do Santos. Que legal. Então eu tenho na playlist lá, eu tenho lá Santos Garfados, todos os maiores roubos que o Santos sofreu, as artilharias, falava das artilharias dos campeonatos paulistas, campeonato brasileiro, de tudo. História do Santos, Santos parou a guerra, então ia contando essas histórias, aí eu dividindo em pílulas, fazendo isso aí. Paralelo a isso, eu fiz uma vez um contato com... O Santos jogou com o São Paulo, o último jogo antes da pandemia, perdeu de 2-1 no Morumbi. Isso. Então o Jobson foi expulso, fez uma falta no Daniel Alves. Exatamente. Perdeu 2-1. O Jobson fez o gol, parece, naquele jogo também. Não, ele fez o gol... Fez um gol contra o Palmeiras, né, então. Enfim, teve um gol que ele fez num clássico. Não... Não, foi no contra o São Paulo, mas foi aquele time reserva. Ah, ok. Da véspera da semifinal da Libertadores. Mas ali ele foi expulso naquele jogo. Lá o Santos perdeu de 2-1 aquele jogo. Era o time do Gesualdo ainda. Né? E aí o que acontece? Eu ia viajar logo em seguida, né? Ia viajar para... Eu não estava nem aqui, porque já estava fechado, já não teve torcida naquele jogo. Eu estava no Mato Grosso, tinha ido visitar meus parentes lá, minha filha e tal.
E eu assisti o jogo lá. E aí eu falei, putz, né, domingo, foi no sábado à tarde isso mesmo. Aí no domingo eu falei, precisava gravar alguma coisa pra levantar um pouco o moral do Santista, que os caras estão putos, não sei o que, perdeu pro São Paulo. Aí eu peguei um jogo, Santos e São Paulo, 93 do Campeonato Paulista, que o Ranieri faz um gol de cabeça. E ilustrei lá, gol de cabeça, cruzamento do Almir e tal, o Ranieri faz um gol de cabeça. Só que na hora que eu fiz a busca lá, apareceu o Campeonato Brasileiro. Eu coloquei Campeonato Brasileiro, o Santos também venceu o São Paulo, aquela coisa e tal. Eis que beleza, eu tô aqui em São Paulo, chega uma mensagem no meu Instagram. Não, Vanderlei, não foi Campeonato Brasileiro, foi Campeonato Paulista. Aí eu vi lá, Ranieri. Eu falei, sabe que é o Ranieri, cara? Aí, falei, é o Ranieri, o ex-jogador do Santos? Ele falou, não, sou eu mesmo, tal. Não, peraí, pô, me dá teu telefone aí, vamos conversar e tal. Aí comecei a conversar com ele. Pô, vamos fazer uma entrevista com você, né? Não tava tendo nada, não tinha futebol, não tinha nada. Aí fiz uma entrevista com ele. Acho que eu lembro dessa entrevista. Fiz uma entrevista. Até eu reexibi essa semana. Semana passada eu reexibi, que não tava. Aí eu fiz uma entrevista com ele, cara. Contei a história, ele contou a história dele, aquele gol que ele fez, ele contando a história, como que foi, que a mãe dele fumava. E ele tinha ido muito mal num jogo contra a Matonense naquela semana, ou contra o Ituano, se eu não me engano. E a mãe dele fez uma promessa que se ele jogasse e ele fosse bem, ele ia parar de fumar. Olha aí. Né? E aí ele faz o gol. O Santos ganha do São Paulo. O São Paulo, o Tele Santana não desceu para Vila Belmiro naquele jogo. O Tele detestava Vila Belmiro. O São Paulo não queria jogar lá. É isso mesmo. E aí o Santos ganhou de 1-0, cara. Ganhou de 1-0 aquele jogo contra o São Paulo. O São Paulo já era campeão mundial, estava indo já para Bilibertadores, né? E aquela coisa, imagina a marra dos caras, né? Pô. Estavam daquele jeito. E o Santos vai lá e couro. 1-0. E aí contou aquela história, e o Ranieri, quando ele viu o vídeo, aí eu editei, né, cara? Fiz editadinho lá e tal. Tinha tempo, pandemia, tava em casa. Claro. Uma das coisas que foi bom que eu aprendi a editar, aprendi a fazer um monte de coisa. Aí eu falando com o Ranieri. O Ranieri, quando ele viu o vídeo, ele falou, caramba, Vanderlei, faz com os outros. Eu falei, só me passa os contatos aí e liga pros caras falando que... Aí ele começou, passou a lista lá e eu ia ligando pros caras e marcando. Só agendando. Índio, Guga, Paulinho McLaren. São caras espetaculares, né? Uma simplicidade absurda, né, João? Cara, impressionante. Os caras que são ídolos sem ter ganho nada, cara. Exatamente. A gente bateu um papo com o Índio, com o Guga. Putz, O Guga é espetacular. fantástico. Paulinho McLaren. O Índio, simplicidade Pelo amor de absurda. Deus, pelo amor de Né? Camanducaia, que você já entrevistou também. O Caio virou um amigo, cara. Pessoal, falo com o Camanducaia todo dia. Espetacular o Camanducaia. Aliás, eu vi ele outro dia na cabine do De Olho do Peixe. Isso, ele tava lá Foi? esses dias. Eu vi uma foto que você postou. A gente marcou lá, lá em Bragança, naquele jogo lá em Bragança. O Santos perdeu de 2-0. Você gostou daquele lanchinho lá de Bragança, Vanderlei? Não, foi demais, cara. Dá vontade de voltar lá. Até Red Bull, pô? Não, cara, é um ponchezinho de Red Bull, negócio bom, cara. Espetacular. E era pra encontrar com o Camanducaia aquele dia, mas aí fizeram uma burocracia lá, não deixaram ele subir na cabine lá. Aí ele foi lá no outro dia. Então, aí eu comecei a entrevistar esses caras. Aí um foi puxando o outro, né? E o cara ia vendo... E aí eles mesmo falavam, pô, esse é o Márcio Rossino, né? O Márcio Rossino falou, cara, vocês não sabem quanto é legal isso aqui, vocês estarem procurando a gente de novo. Olha aí. Conversando com a gente, o Marola e tal. Um monte de jogador. Tem uns que são meio marrentinhos ainda, não são meio estrelinha ainda, acha que... Mas tudo bem. Era uma satisfação dupla. De fazer o trabalho e de conversar com os caras que eu... Cara, eu adorava ver aqueles caras, bicho. Índio... Paulinho McLaren, o Guga. Falei, Guga, eu lembro do Guga que eu parei assim, falei, Guga, cara, eu tô muito emocionado em fazer essa entrevista. O Guga é fera demais, cara. O matador de gambás. E aí comecei a conversar com o Guga. Putz, o Guga jogou o Copom da Amazônia, cara. Eu morei na Amazônia, conheço, foi bastante histórico. Jogou no Acre, jogou no Rio Branco, foi pra Equador, foi jogar em todos esses lugares aí, bicho. Antes dele vir pro Santos, entendeu? Então, assim... Aí você começa, aí Jameli, por aí vai. Serginho Fraldinha, muitos, cara. Acho que tem mais de 40 entrevistas com ex-jogadores. Falta eu reiniciar de novo. Tem muito jogador pra falar ainda, cara. Às vezes não dá tempo. Mas enfim. Então essa foi a minha pandemia. Entrevistando ex-jogadores e contando histórias do Santos. Foi aí que o negócio não parou, né? Ficava em casa, eu trabalhava de manhã de casa, né? No trabalho lá até meio-dia e depois ficava... ligando pros caras, fazendo entrevista e editando. E às vezes até meia-noite, 1h da manhã, editando vídeo, cara. E colocando toda semana colocava um vídeo. E era satisfação. Demais, gente, né, cara? Que ligava chorando, cara, olha agradecer aí. E não sei o quê. E a torcida do Santos, ela tem uma característica que é uma torcida maravilhosa, né? Assim como você
fala com muitos torcedores, a gente no Varanda também fala com muita gente. E, Vanderlei, são torcedores espalhados pelo Brasil todo. O caso do Lucas Veríssimo, emblemático. Pituca, já estava negociado. Pituca eu não sabia. Já tinha a promessa de venda dele, já estava certo. Né? E depois foi feita uma cena do caramba, eu quero ele, eu quero ficar. Mentira. Que o Pituca, na verdade, queria ir, né? Lógico. Mas o torcedor, o cara joga pra torcida sempre. O jogador de futebol joga pra torcida sempre. Quando o dirigente começa a jogar muito pra torcida, você saca. Mas o jogador, às vezes, ele joga pra torcida e o cara não percebe. Né? Vamos lá. Eu acho que assim, o Rueda, quando ele fala aquela famosa frase dele no debate, esse futebol aqui eu não entendo. Não quero entender, tem raiva de quem entende. Eu entendo que... Só que eles distorceram aquela mensagem dele ali e todo mundo acha que eu não entendo mesmo. E eu acho que, de fato, ele não entende mesmo. Tá provado que não entende. Não entende. Mas o que ele fala ali era desse futebol viciado que existe hoje. E aí entra tudo isso que você está falando e aquilo que eu falei no início aqui. Os caras querem inventar a roda. Tem um sistema, cara. Perfeito. Futebol é um sistema. Perfeito. E é uma máfia. É. Técnico, são só os mesmos técnicos que giram. Por que você acha? Tem que estar dentro da rodinha ali. Se não tiver... Por que espernearam quando o Sampaoli veio pro Santos? Lembra do Levir Coupe? Que quebraram ali a sequência de técnicos brasileiros. O Levir Coupe, estão no Sport TV. Isso. O próximo técnico da seleção tem que ser um que gosta de rock e tem o braço todo tatuado. Morrendo de inveja, né? Enfim. Então, quando você começa a quebrar o sistema, tem duas coisas. Ou você é muito forte e você arrebenta com o sistema mesmo e recomeça o negócio, tipo o Andrés Sanches fez com o Clube dos 13. Ele acabou com o Clube dos 13 para beneficiar Flamengo e Corinthians, na negociar com a televisão. Os outros clubes todos se ferraram. Mas ele acha, e todo mundo acha que ele pé junto, que ele fez um bom negócio acabando com o Clube dos 13. Né? Enfim. Mas ele quebrou o sistema. No Rueda, ele não quebra o sistema. Ele levanta uma bandeira e vai até de que, o final. Eu não vou pagar a comissão para você, porque você é um frustrado, porque você é isso, porque você é aquilo, empresário, gerente de futebol, não precisa. Muda a nomenclatura de gerente. Então, aí ele começa a caminhar num pântano, cara. Isso. No mundo dele. Ele achando que tá fazendo certo. Eu tô apagando as contas e legal. E isso, cara, porque o Santos que vivia, não pagava salário, transferban, não sei o quê, começa a pagar as coisas, começa isso, tá vendendo jogador. Por quê? Porque tem que pagar a conta. Tá vendendo isso aqui. Soteldo. Olha o caso do Soteldo. O Santos nunca teve o Soteldo. Então. Vendeu sem ganhar nada, porque nunca pagaram. Então, cara. Pirâmide de 10, hein? Por aí vai. Bom, aí o que acontece? Tudo que era para começar direitinho em 2022, já começa com a Carille com Covid, não sei o quê, e o outro fritando ele. Exato. Olha como é que são as coisas. E aí, às vezes, você confia em certas pessoas que você acha que vai fazer o bem pro clube. Porque foi ídolo do clube. O Edu Dracena, como jogador, não tem o que discutir, cara. Espetacular. Mas como dirigente, deixou muito a desejar. Foi bom. E falou um monte de abobrinha depois ainda. Perfeito. Muito mal assessorado, não sei quem que assessora. Porque ele fecha a porta, né? Pois é, mas assim... Ele fecha a porta, né? Mas tudo isso, cara, tudo isso é culpa do presidente. Isso. Porque é o presidente que deixa chegar nessa situação. Quando você contrata um cara que dá errado, a culpa não é do cara. Exato. A culpa vai ser do... Bom, mas eu confio, mas é barato. Só que não é um cara do mercado. Cara, vide a contratação do Falcão. Tá Cara, bom, Falcão, eu tenho um respeito pelo futebolista. Falcão. Paulo Roberto Falcão. Ponto. Final. Como comentarista, ótimo comentarista também. Muito bom nas análises, legal, ok. Cara, Falcão como técnico, nota 2. Isso. Como gestor, nem ele sabe o que ele faz no Santos. Não, ninguém sabe. Nem ele sabe. É. Pergunta pro Falcão se ele sabe qual o nome da rua da Vila Belmiro. Sabe o nome do vinho que serve mais próximo da Vila Belmiro. Esse que ele tomava com o Odair, o venenoso. Pergunta pro Turra se ele sabe o nome da rua do CT. Não tem a menor ideia. Não tem identidade, né? Mas aí que tá, o Falcão... Aí eu falo, às vezes, acho que ele devia estar muito quebrado lá no Sul, cara. Porque pra ele aceitar um salário, pra entrar numa coisa, ele tá na... A forma como o Santos é gerida, e não vejo nenhum Você não super-homem. acredita nas pessoas que hoje vivem a vida política do Santos? O modelo do Santos, de gestão do Santos. Independente da pessoa que esteja lá. Ah, ok.
Ok. Independente da pessoa que esteja lá. Esse modelo, cara, é só apequenamento do Santos. Sistema. Sistema de comitê de gestão, não sei o quê. Eu gravei um vídeo domingo passado falando o seguinte: quanto mais tempo o presidente tem no cargo, mais desastroso é o mandato. Verdade. Os presidentes estão de olho na base, vender o jogador para girar, para fazer negócio. Uns foram mais danadinhos um pouco, o dinheiro sumiu daqui, o outro dali, não sei o quê. Os outros nem tanto. Mas o fundo é que muita gente ganha dinheiro e ninguém pensa no clube. O Santos Futebol Clube, aquela cadeira de presidente do Santos, sabe aquela trilogia do Senhor dos Anéis? Sim. Tem um anelzinho lá que fica todo mundo correndo atrás daquele anel, a hora que coloca o anel, o cara, o velho Gandalf lá, ele não quer nem chegar perto do anel, porque se ele colocar, aquilo vai corromper ele, aquela coisa. Sentou na cadeira do Santos, o cara se acha o todo-poderoso. Ele não ouve mais ninguém. Todos que passaram pelo Santos foram desse jeito. Perfeito. Todos, sem exceção. Muda, né? Muda. Então, Isso é na política, né, Vanderlei? antes que você me pergunte, Marcelo Teixeira voltar a ser candidato a presidente do Santos, deve ser o novo presidente? É a mesma coisa que o Brasil fosse governado pelo Sarney de novo. Já acabou o ciclo dele. Marcelo Teixeira tinha que ter uma estátua para os adoradores do lado do Zito ali, e os adoradores ficarem ali em volta, cara. Não, ué. Sabe o que é o negócio? Ele foi o presidente, já fez o que tinha de ser feito pelo Santos, ganhou títulos, sem planejamento algum, errou tudo que tinha de errar no Santos, Investiu do bolso dele. investiu errado, Tirou depois. tirou depois, entregou o clube quebrado, todo loteado. O Laor, que todo mundo defende, não está aqui mais para se defender, que Deus o tenha no bom lugar, Santos ter tido um estádio, o Santos mandou no futebol brasileiro entre 2002 e 2005, depois de 2010 até 2013, cara. O Santos surfou na onda. O Exatamente. Santos ganhou, o Santos não pensou, o Santos pensou pequeno, como todo mundo pensa. Depois que senta naquela bendita daquela cadeira, o cara olha para o umbigo, vaidosos. É uma coisa de vaidade. O cara quer ser presidente do Santos porque é vaidoso. Ah, eu vou salvar o Santos, eu vim para salvar o Santos, eu vim para isso. Aquele presidente acabou com o Santos, eu vim para resolver. É um ano. Segundo ano, terceiro ano, já vira uma várzea. Cada presidente do Santos tem um empresário de estimação que usa o banheiro de porta aberta na sala da presidência da Vila Belmiro. Todos. Wagner Ribeiro usava o banheiro da porta aberta na gestão do Marcelo Teixeira, até o Leão expulsar ele da Vila Belmiro. Esse do Bauerman aí, que deu a confusão aí, o Esqueci o nome dele. Taveira. Luiz Taveira. Agora é o Bertolucci. Luizinho Piracicaba também. Luizinho Piracicaba. É. E por aí vai. Por quê? Porque os caras não têm competência. Aí É. o empresário vem e ganha todo mundo. Porque o empresário, se o empresário tivesse 20 jogadores muito bons, seria ótimo você fechar com um empresário desse aí. Só que ele tem 2 bons, o resto é tudo quirera. É tudo refugo. Aí ele te passa um jogador bom. Peraí, mas eu tenho aqui o Maranhão, tenho o Zanocelo, tenho esses caras aqui, eu preciso me arrumar um cara. Aí entra, vai no embalo, cara. Sabe embalo? Você vai no embalo assim. Embalos de sábado à noite. Você empurra. Você tá trazendo aqui o fulano, mas você leva esse aqui também. Pô, e o Zanocelo, vai ficar fazendo o que aqui? Não, põe o Zanocelo aí, que esse cara vai ser vendido e tal. E vem, aí vai, e o clube tá pagando. Então, o dinheiro tem que ter dono, Marcão. Quando o dinheiro fica muito solto assim, o Santos sem técnico, o Santos que está aí a 3 pontos da zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas para terminar o primeiro turno. O Santos que tem uma punição, que tomara que acabe agora no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Cruzeiro, possa ter torcida lá. Isso. O torcedor é sempre fundamental para o Santos esse ano. Que é o que vai empurrar o time, né? Sempre é, né? Sempre é. Marcão, quando você tem o Jean Lucas, você tem o Lucas Lima, você tem o Dude, você tem Leonardo. Rodrigo Fernandes, o Soteldo, que administraram muito mal essa gestão, ele tem que ser reintegrado o quanto antes. Tudo indica que vai, né? O óbvio, né? Vai acontecer. O óbvio, exatamente. Lulante. Desde que aconteceu, isso aí não era para chegar nesse ponto. Não era para ter chegado nesse ponto. Mas, enfim, já chegou. Quando você abre mão de um recurso técnico igual o Pituca, mas tem que pagar 4 milhões de dólares. Tá bom. Mas se você acerta esse time com Pituca, Jean Lucas, Lucas Lima, o Dodi, você pode até elevar o futebol do Santos, isso aí, pintar uma proposta para vender. E o mais importante, Marcão, hoje o Santos está fora da Copa do Brasil do ano que vem, está fora da Libertadores, está fora da Sul-Americana. Perfeito. O ganho técnico que você pode ter com esses caras jogando no meio campo ali, você melhora uma série de coisas. Olha o Jean Lucas, a qualidade que já... O time se entra na Libertadores, por exemplo, e dá para entrar, que você tem um segundo turno inteiro,
Fortaleza ano passado terminou na zona de rebaixamento no primeiro turno, cara. E bateu Libertadores. Chegou na vaga Libertadores de grupo, fase de grupo. Comemorou na Vila Belmiro. Tá na Pois nossa frente. Pois é, então dá. Elenco? Tem. Tem alguns pés de rato? Tem, mas cara, agora a partir da janela que fechou, agora é apoiar os caras, não tem o que fazer não mais. Tem muito o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então assim, quando você abre mão de um Pituca, você abre mão de uma possibilidade de pensar grande no ano que vem. Você volta no ano que vem. Santos, qual que é esse cara de Você é a favor de colocar um jogador, um ex-jogador do Santos lá dentro? Eu sou. Deixa eu pegar uma lista pra gente aqui, Vanderlei. Eu acho que Ricardo Oliveira tem um perfil e se for convidado, com certeza vem. Um Jameli, um Léo, aí eu tenho que ver se vem. Um Robert. O Robert, cara, o Robert fala pra caramba, ele torce pro Santos. Ele foi campeão pelo Santos. O Robert deu uma virada na vida dele no futebol jogando pelo Santos, cara. Exato. O Robert esteve no time de 95, que o Santos perdeu aquele título brasileiro, e ele foi um dos poucos que teve a chance de estar em 2002. E ele foi fundamental naquela conquista daquele último jogo contra o Corinthians. Porque ele tinha experiência, ele já tinha perdido. Ele sabia a dor da derrota. O que foi perder, mesmo que roubado do Botafogo, ele sabia que tinha que dar algo mais. Tanto que quando chamou, ele sabia que ele ia jogar o último jogo. Aquele último jogo. Ele estava pronto. Quando Diego machucou, ele já pulou. Ele já sabia que ele ia entrar. Então, esse é um cara que conhece o Santos. Esse é um cara que viveu, que entende o que pulsa o Santos Futebol Clube. O Ricardo Oliveira é um cara que pulsa o Santos Futebol Clube. Igual foi o Dracena em 2021. Concordo contigo. Ele chegou e enquadrou o Marinho. Seria um choque dentro do vestiário, trazer o torcedor. Traz o cara. Traz o Elano para fazer parte dessa comissão permanente. Talvez. Entendeu? O Léo é um baita nome, o Elano é um baita nome. O Robert. Mas não para ser treinador, para fazer parte da comissão técnica. Cara, vamos resolver esse negócio do Elano. O Elano não tá pronto para ser técnico. Tá pronto. Não vamos acabar com o ídolo, cara. Exatamente. Não vamos matar o... Olha o Rogério Ceni, velho. E o Rogério é mais preparado que o Elano, cá entre nós. Pô, já rodou muito mais do que o Elano. O que tem de gente que me pede o Elano nas lives... Não tá pronto. Eu não canso de falar isso, cara. Não tá pronto. Vai chegar o momento do Elano, cara. Ele é bom. Vai chegar o momento. Mas não é o momento. O Elano tem que estar na comissão permanente, cara. Isso. Tinha que estar junto ali com o Orlando, Isso. com o Claudio Miro, com os demais ali que tinham ali e tal. Então, você tem que ter esses caras, Marcão. Você tem que ter esses caras. Que o cara, se você tem um cara desse aqui, aquilo que aconteceu em Itu, do Santos tá tomando de 3 e o cara dando risadinha, isso não ia acontecer. Agora, Vanderlei, você falou que o Turra não aguenta e não vai aguentar mesmo. A gente já tem as informações que o Santos está de olho em outros treinadores. Ninguém assume de lado a lado. Empresário de jogador não vai falar. Deixa dar uma zebra sábado pra você ver. A diretoria não fala, mas o Santos tem buscado outros nomes sim. Quem seria o nome, Vanderlei? Porque a realidade é o seguinte. Carille, no Japão. Mano Menezes, a informação é que o Mano Menezes já foi cogitado e não aceitou. Só se for com muita grana. Quem seria o nome, Vanderlei? Então, acho que o Carille dificilmente viria. Se pegar um avião, for lá para o lugar... Se o Falcão fizer isso... O Carille saiu muito bem com a torcida. Porque se você pegar hoje, o Carille tem identidade com 2 torcidas no Brasil. Corinthians e Santos. A torcida do Santos gosta do Fábio Carille. E passou a respeitar muito mais o Carille depois que viu o Lisca, viu o Orlando, viu o Hellman. Dessa gestão aqui, o único técnico foi o Carille, né? O Carille cresceu muito mais depois que saiu do Santos. Claro. Porque vimos aí muita gente que não reconhecia, começou a reconhecer. Quem seria o treinador, Vanderlei? Cara, você tem alguns nomes aí, né? Você tem alguns nomes no mercado, mas assim, eu não sei. Eu acho que o nome do treinador, ele tem que estar alinhado com esses caras de vestiário. Porque esses caras serão o elo entre o treinador e o elenco e a torcida. Eu tenho certeza que numa estrutura dessa aí, você com um Elano, com o Robert, um cara desses aí, eles fariam muito melhor esse papel que o Falcão tá fazendo de apresentação de jogadores. O cara sentaria ali junto ali, ia resenhar com o cara, ia falar e não sei o que e tal e tal. Pô, aquilo chega a ser patético, aquelas coisas do Falcão. E eu não tenho nada contra o Falcão, cara. Já falei que o Falcão... Não é isso. É que é a pessoa errada. Perfeitamente. No cargo. É a pessoa que não tem... Não era pra estar ali, né, Vanderlei? Não era pra estar ali. Não era pra estar ali. Então imagina um Léo ou um Ricardo Oliveira sentando ao lado do Baço, sentando ao lado dos caras aí pra apresentar o cara ali. Você gosta da ideia do Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira dentro do Santos? Eu acho que o Ricardo Oliveira tem o respeito da torcida e dos jogadores. Porque, Marcão, o cara tem que ter ganho alguma coisa, velho. Tem que ter história. Tem que ter
uma algo a medalhinha, mais, tem que um ter algo uma a mais. medalhinha ali, entendeu? Se não tiver uma medalhinha... Então, o Mano Menezes, quando você fala em Mano Menezes, pô, é aquele cara, aquela escola gaúcha de novo, né? Que eu não Que a gosto gente tá há mais. muito tempo nessa Nossa, escola, né? pelo amor de Deus. Mas é um cara que já ganhou Copa do Brasil, já No, ganhou no mercado hoje é o que tem mais know-how. Sim, Mercado brasileiro. acho que o Carille. Aí você tem aquela outra prateleira. Rogério Ceni. Acho que não... Não? Acho que não vira. Acho que nem viria. Ele já Ele foi tem uma resistência da torcida. E aí, Ele foi convidado antes do Carilli, lembra? ele já chega caindo, né? Quando o Carilli chegou, Tipo o o Rogério... Barbieri, lembra? O Barbieri. O Barbieri, ensaiaram o Barbieri, derrubaram ele 2 vezes. Ó, o Barbieri deu medo, hein? Então, O Barbieri deu medo, hein? ele num time igual ao Bragantino, ele ficou não sei quantos anos, porque a Isso. pressão é outra. Não tinha né, pressão. cara? Tem pressão. Não tinha pressão. O Santos viu no Vasco o que aconteceu. Né? Exatamente. Aí ele vai e solta aquela pérola lá ainda tal. Que o Santos nunca viu segunda divisão. Aí os caras ficam loucos, né? Então, ou seja, acho que totalmente sem noção. Eu acho que é um técnico nesse naipe aí. Se não tiver, cara, se não tiver, sobe o Orlandinho lá de novo. De novo? E mete os caras ali junto com ele ali. Orlando vai deixar o time jogar, cara. Orlando foi mal ano passado, hein, Vanderlei? Não tinha jogador, cara. O Orlando é curioso, a gente falava sobre isso no almoço, né? O Orlando faz uma bela campanha no Sub-20 e não dá pra dizer que o time do Sub-20 joga sozinho. É tirar o mérito do Orlando Ribeiro. O Orlando fez uma bela campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Orlando, ano passado, na base foi bem. Aí chega no profissional, vai mal. E esse ano tá fazendo um belíssimo trabalho na base. Então, assim, competência ele tem. Tem, sabe. Competência ele tem. Fez um belo trabalho no Palmeiras. E com quem que o Ed Carlos jogou? O Ed Carlos não tinha condição, Vanderlei. Mas fez partidas boas com ele. Mas o Ed Porque Carlos... o cara conhece o jogador. Conhece, Sabe onde que o cara rende melhor. É. Sabe? Esse é o grande problema. Então, quando você tem um monte de jogador... Por exemplo, cara, olha o que está acontecendo no Santos hoje, cara. Os caras estão inventando a roda, colocando o Lucas Lima para ser auxiliar de lateral. Exato. O Lucas Lima sempre jogou no meio, no círculo central ali, ó, distribuindo bola, dando o último passo pro cara fazer. Os caras estão desperdiçando, cara. E ele tá correndo, hein? Tá correndo. Tá fininho. Se é um cara que não dá pra criticar, é o Lucas Lima. Porra, cara. Porra, não dá pra criticar. Então, não, velho. O cara tá se matando em campo, cara. Então... O cara pode gostar ou não. Eu fui contrário à volta do Lucas Lima, não sei a tua opinião. Mas, pô, o cara tá jogando. Dentro dessa mediocridade do elenco do Santos, um dos caras que tem mostrado um futebol um pouco acima é o Lucas Lima. Sim. Então esse não... Agora, a base do Santos não salva mais, Vanderlei? Ou nunca salvou e a gente utilizou? Porque tem dois termos que você deve ter escutado muito já. DNA ofensivo e a base salva. Isso me irrita profundamente. O que acontece com a base do Santos, Vanderlei? Não salva mais? Porque a gente vê outros times colocando jogadores da base, chegando e sendo titular. A gente tá abraçado com João Paulo, Marcos Leonardo e mais outros, Sandri, Balieiro, e não sobe ninguém da base mais para ser titular. O que está acontecendo? Então, o técnico precisa... Quem tem que fazer isso é o técnico, cara. É o técnico que tem que dar esse pontapé. Ele tem que enxergar esses caras ali. Ele fica vendo Siriça, que era Carabarral, Dani Rui, aqueles caras lá. Você tinha um Patati que joga muito mais que esse Carabarral. Muito. Ué, aí que eu tô falando pra você. O cara tem que ter coragem de fazer isso aí. Todo mundo fala do Leão, que o Leão pega um time sem investimento nenhum, sem nada, e jogaram pro Leão. Leão, assume aí. Isso. Esse time não tem dinheiro pra contratar, não cai, só não cai. Foi essa a mensagem que foi dada. Não vem me falar que teve planejamento, que não teve. Não teve nada. Não teve. Então, é isso aí. O Leão, beleza, deixa eu ver essa molecada. Tinha tempo, treinou, viu a molecada, falou, vou colocar essa molecada. Então, o técnico tem que ter o negócio roxo também pra fazer isso aí. Isso. Agora, um técnico, você acha que o Paulo Turra vai colocar o moleque da base aí? Ele não sabe se ele para em pé, pô. Como é que ele vai colocar o menino da base? Ele não põe, ele não tem coragem de pôr. Ele vai preferir igual o Dair Helman. Só colocava os prontos. Porque o tempo todo na corda bamba. Então tem que ser um técnico. Não tem respaldo, né? Então, isso que eu tô falando. Lembra que, cara, uma das decisões que foram tomadas assim, mais assertivas ano passado. Tudo bem. Mas o Rueda chega e fala assim, não, as últimas 10 rodadas vai ser o Orlando, então... O cara trabalhou, fez o que ele quis. Errado ou certo, mas ele teve autonomia para trabalhar. Né? Eu não lembro se o Marcelo estava ainda, já tinha saído. Não, o Marcelo saiu. O Marcelo saiu com o Lisca. Saiu com o Lisca. O Marcelo saiu com o Lisca. Verdade. Saiu o Marcelo e saiu mais um. O Lisca tirou 2. E o Serginho Chulapa. Isso. Então, assim, cara, eu acho que isso, Marcão, o técnico tem que ter coragem. Para isso você tem que ter respaldo. Para ele ter respaldo, você tem que ter gente do futebol ali, cara. O Rueda, um dos grandes erros do Rueda foi ele se cercar de gente que não entende
nada de futebol. Porque ele não entender de futebol, Isso. seja o futebol ruim ou o futebol do lado bom, não tem problema. Ele tem que correr atrás de pagar as contas. Mas ele tinha que ter se cercado de gente. Pega o comitê de gestão do Rueda. Quem era o cara do futebol do Rueda quando não falaram pro Ariel Holan que o Campeonato Paulista rebaixava? Foi o Quaresma. Então. Não vive cantando de galo aí? Foi o Quaresma que trouxe o Ariel Roland. Então. E aí? Por que não falou pra ele que rebaixava? Agora tudo é fácil. Depois engenheiro de obra pronta. É por isso que eu não gosto dessa política do Santos. E sou a favor da SAF. Porque isso tem que acabar. Bando de paraquedistas. Paraquedistas que caem no Santos Futebol Clube. Por isso que o Santos tá desse jeito, cara. É só paraquedista. Só cai paraquedista. O cara chega, ele não... Quando chega um técnico, um presidente, que contrata um cara que sabe muito mais... Ó, o Luxemburgo dava de 10-0 em qualquer presidente, o cara tomava conta do time. Com certeza. O São Paulo chegou e tomou conta do time. Exato. Vai me dizer que o Pérez entende de futebol? Talvez mais do que o Rueda, mas... Mas entende, mas e aí? É. Entende tanto que o cara contratava quem ele queria lá e ele pagava e depois não pagava. Não pagava, né? Então, e aí? Então, o Pérez contratou todo mundo e não pagou ninguém. E aí? Então... Muito do buraco do Santos hoje se deve aos rombos financeiros lá atrás. Mas aí que tá. Isso é verdade. Então não tem como você desassociar uma coisa da outra. As gestões estão todas interligadas, cara. Concordo, mas não dá para responsabilizar só a gestão passada. Não dá. É o que eu falei para você. De 2022 para cá, quando o próprio Rueda, ele solta lá que 2023 seria diferente, ele vinha falando desde o início da gestão, falou, ó, primeiro ano vai ser difícil, o segundo ano também. Se a gente sobreviver ao segundo ano, o outro ano vai ser melhor. Só que ele trocou o pé pelas mãos, né, cara? Contratou gente errada, contratou técnico, estagiário. O Daí Helma não é técnico também, me desculpa. Fraco. Se mostrou fraco. Fraquíssimo. Pouco repertório. Fraquíssimo. Só bom de dar desculpa. Passador de pano de jogador. Amiguinho de jogador. Porque o que o Soteldo tá fazendo, o que o Soteldo fez nos poucos dias de Turra, ele fazia com o Helman, né? Lógico. O Helman poderia ter tido algum tipo de ação lá atrás, o Natan não passou a curtir balada quando o Turra chegou, nada disso. Tudo isso aconteceu com o Odair Helman e o Helman fez vistas grossas, o Helman foi muito mal na parte de gestão de futebol. Agora, Vanderlei, fala um pouquinho sobre goleiro. O João Paulo é sempre um caso muito discutido. O John está muito próximo de ser negociado com o Valladolid, da Espanha. O Inter trouxe um goleiro agora da seleção uruguaia. O Roger. Bom pra caramba. Muito bom goleiro. E o John perdeu espaço no Internacional. Como que você vê a posição de goleiro do Santos Futebol Clube? O Calil veio aqui semana passada, sentou aí nesta mesma posição que você está sentando. E o Calil bate forte no João Paulo. O Calil tem uma opinião que o João Paulo não é goleiro para o Santos Futebol Clube, que o Santos precisa buscar um outro goleiro. Eu também tenho tenho as minhas ressalvas quanto ao João Paulo. Como que você avalia o goleiro do Santos? Se o Santos precisa de um novo goleiro, um goleiro de um nível melhor que o João Paulo, pensando para 2024, tomara que na primeira divisão. Cara, ou a gente está exagerando, Vanderlei? Eu acho que se não é o João Paulo em 2021, 2022, o Santos já teria caído. Você acha mesmo? João Paulo salvou o Santos cara, em muitos jogos, cara. Mas ele não tá ali pra isso? Tá, mas a defesa, o jogador de defesa tá ali pra isso, o atacante lá pra fazer gol e não faz. O Leonardo fez muitos gols em 21. Tá, mas perdeu 500 também. Perdeu também. Então, só que o atacante perde gol, não sobra. A hora que o goleiro toma, o fumo nele é maior, né? Lembra quanto o Ceará aqui em Barueri? O tanto de gol que perderam? Mas o fato de João Paulo ter ido Grêmio bem... esse ano lá, perderam 500 gols lá. O Marcos Leonardo também perdeu um monte de gol. O fato de João Paulo ter ido bem em 21 quer dizer que então ele tem... Não. Goleiro nunca... Cara, o time de futebol, ninguém tem que ter cadeira cativa. A competitividade tem que ser sadia. E o melhor dos mundos era ter o John e o João Paulo. Só que o John, cara, aproveitou de uma fragilidade da diretoria. Não quero ficar no banco. Cara, vamos negociar você então. Vamos lá, vou emprestar você. Aí ele foi lá, agora é banco lá de novo. Beleza, vai ser vendido. Boa sorte, cara. O John também já deu, né, velho? O John? Bom, já tem pelo menos 7 anos a mais em jogo do Santos teu aí. Cara, é impressionante quando eu tô assistindo um jogo do Santos assim, Marcão. É assim. Tem uns caras que falam o seguinte, técnico, você vê quando o técnico é bom em 3 jogos. Sei. Cara, pouco, né? Tenho um pressentimento quando eu vejo que o Santos vai perder o jogo no começo do jogo já, cara. É impressionante. Quando o time começa, é aquele jogo, quer ver? Jogo que é clássico que o Santos vai perder. Jogo que é muito, tá na cara que o Santos vai ganhar.
E eu já enjoei de ver jogo assim do Santos, na Vila Belmiro. Ah, hoje ganha. Hoje tá tranquilo. Tá... Rapaz do céu. Você começa a ver o jogo assim, você fala, ai, caramba. É porque você vai vendo o futebol. A gente já viu muito jogo de futebol, de todos os níveis, assim e tal. Aí você começa a ver, o time começa com muita... E o Santos naquele dia, cara, a escalação já me desanimou. Aquela escalação eu já falei, o Santos vai perder o jogo aí. Porque o ponto forte do Santos naquela final de Libertadores era o quadrado. Lucas Braga, Soteldo, Caio Jorge e o Marinho. Ele tirou o Braga, pô. Então... Tirou o... Aliás, tem o Mr. Jersey que adora você também, né? Ele... Gente boa demais. O Mr. Jersey é irmão. Gente boa, gente boa. Ele acabou com a carreira do Lucas Braga ali, porque o Lucas Braga só funcionou naquele ano, naquela temporada. Ele acabou com o Sandri. Isso. Colocou o Sandri numa fogueira danada. Então, ele acabou com o Sandri. Ele fez aquela cagada dele ali fora, aquele... Pô, papelão, né? Besteira. E aquela escalação, cara. Então, e ele entregou... Cara, o time do Palmeiras estava se envolvendo. Os caras, os amigos do Palmeiras, o time Palmeiras, falou assim, olha, é complicado, porque aquele time do Santos é muito rápido ali na frente. Exatamente. Ataque letal, né? Tinha destroçado o Grêmio, tinha destroçado o Boca Juniors, cara. Isso. Aí ele pega... Tava bem fechadinho. Aí ele cucou. Ele deu uma de Cuca. Porque o Cuca foi o seguinte, aquele ano. Ele tentou o tempo todo retrair o Santos, mas o time ia pra frente, cara. Ele não conseguia segurar o time. O time ia pra frente. Naquela final... tem tanta história de bastidores ali. Mas quando tá lá, não faz nada também. Esse que é o problema da política do Santos. E fica depois aí garganteando, falando um monte de abobrinha. E quando tava lá, não fez? Não fez, ué. Fez o quê? Explica, vai pros caras explicar, ué. Quem que explica depois quem que era empresário do Wellington Tim e o que estava envolvido naquilo ali? Rapaz, então coisas que acontecem no futebol que às vezes a gente não sabe, a gente só vê a outra parte. Cara, quando eu vi aquela escalação, eu falei com o Wagner Frederico um dia, o Wagner falou, ele falou, cara, quando eu vi aquela escalação, eu falei, ferrou. Porque você tirou o único trunfo que você tinha de vencer o Palmeiras. Exatamente. Porque o que aconteceu? O Santos ia fazer um gol, o time do Palmeiras ia se abrir e ia tomar mais. Era a tendência do jogo, era O Palmeiras aquela. foi medroso também quando o Santos. O Palmeiras não deu um chute pro gol, Carcão. Pro gol, cara. Porque eles sabiam que se eles saíssem dali. Aí quando o Santos entrou todo fechadinho também, eles já ganharam um tempo. O primeiro tempo foi aquela coisa travada, não ia pra lugar nenhum. Aí ele muda no segundo tempo, mas, cara, aí já passou o efeito surpresa. Exatamente. Aí você tinha 45 minutos, aquela coisa. Bom, enfim, isso aí já foi, não volta mais. Mas, cara, então, por que a gente deu essa volta toda aqui pra lembrar? Que aquele jogo eu desanimei já com a escalação. Claro que eu tava empolgado, aquela coisa, eu tava com torcedores, live, aquela coisa. Pô, tá, vamos torcer. Mas comecei a ver o jogo, vi aquele primeiro tempo enroscado daquele jeito, eu falei, caramba, o cara entregou a final. Aí segundo tempo, não sai, ele vai e me faz aquela besteira. Porque ele viu que ele fez merda. Ele viu aquele nervosismo dele ali no final, porque o jogo tava controlado, o jogo ia pros pênaltis, cara. Aquele jogo ia pros pênaltis. Tinha prorrogação, né? Mas ia pros pênaltis, porque ninguém ia querer se arriscar depois da prorrogação. Aí ele faz aquela caca toda ali, porque ele se descontrolou. Aí desencadeou tudo aquilo que a gente já sabe, né? E aí vai pro saco. Aí fazer o quê? Aí perde e aí muda a história. Se tiver precisando de um pezinho do futebol clube, é o torcedor. Você que está do outro lado, você que acompanha o HD, você que acompanha o Varandas, você que acompanha o meu canal, o Frutuoso e todos os outros conteúdos aí. Quem assiste o Neto, quem gosta de ver o Neto. Quem gosta do Santos somos nós. Quem gosta do Santos somos nós. Então, torcedor. É claro, é o que o Marcão falou, eu não vou distorcer nada. Mas, cara, o papel do torcedor verdadeiro, é nas horas ruins e nas horas boas. É um casamento. Tá ruim, tá saindo fora da linha, é a hora que você precisa pegar na mão dele, cara. E o Santos tá fora do trilho. Então o torcedor tem que pegar na mão do clube agora. A hora que tiver a oportunidade de ir pro estádio, ir pro estádio, corredor de fogo, o caramba 4, vai ter dia que não vai ganhar, é normal. Vai ter dia que vai ganhar, vai ser maravilhoso, mas esse torcedor não pode abrir mão de fazer. Eu tenho certeza que ele não vai deixar de fazer isso aí. E um recado, torcida jovem e outras organizadas, vocês não são donos do Santos. Vocês não têm direito de atirar nada dentro do gramado. O Santos não pode ter mais motivo para ser punido. Então o Santos não pode perder
essa ligação agora com a torcida. Tá acabando essa punição, a gente sabe quanto faz mal isso aí. Nós vamos sábado agora. Financeiramente. E em termos de... da atmosfera do jogo. Atmosfera do jogo. Atmosfera ambiente. do jogo. Então, assim, nós temos um elenco, falei, menos ruim do que o de 2021 e menos ruim do que o de 2022. Não é um elenco bom, mas é um elenco menos ruim. Tem qualidade, chegaram algumas peças aí, umas incógnitas, mas tem o Jean Lucas, tem o Dodô que já deu uma resposta, já melhorou. Sabe fazer bem arroz com feijão, né? Ó, então, assim, é uma questão da gente vestir a camisa mesmo. E assim, grupos de WhatsApp, eu entendo. Cara, tem grupo de WhatsApp que os caras se desrespeitam, aquele negócio assim. Eu vejo, eu participo, mas eu não consigo, cara. Então, mas nem bom dia eu dou. Eu só vejo ali os pegas que tem ali. Mas assim, se tá te fazendo mal, meu amigo, saia do grupo de WhatsApp e apoie o teu clube. Assista os jogos, torça. Pensa positivo, pô. Pensa positivo um pouco, pelo menos. Porque, ó, independente, esqueça o presidente, esqueça o técnico. Os jogadores são esses aí. O time é esse. O estádio é a Vila Belmiro. Quem puder, vá, apoie. E assim, pensar um pouco mais positivamente. Nós vamos sair dessa. O Santos vai sair dessa para tristeza de muitos, né? Mas para alegria de milhares. 8 milhões aí. O Santos não vai cair. Você vai ver, o Santos não vai cair. Pode me chamar depois aqui pra gente falar sobre isso aqui. Tomara, Vanderlei. Tomara. Vai, eu acredito nesse time. Eu já vi situações piores. O Santos, se tivesse um time... O Santos não tá com um time tão ruim assim agora. Tá? Poderia estar melhor. Já falei aqui da questão do que poderia estar melhor e tal. Mas eu acredito sim que o Santos vai sair dessa. Nós vamos comemorar junto aí o final do ano. E aí, meu amigo, ano que vem é outro ano, é outra coisa. O que importa é agora. Obrigado, Marcão. Grande Vanderlei Correia, ao vivo aqui no Varanda Futebol Debate. Espetacular esse bate-papo. Gostou, Vanderlei? Opa, bom demais. Gente, muito obrigado a todos vocês. Uma sexta-feira espetacular, que o Santos amanhã... Quase na hora da janta. Já tá quase na hora da janta. Aqui, ó, Santos e Atlético Paranaense amanhã. A gente gravou na quarta, mas estamos passando o programa na sexta-feira. Palpite. 2-1, Santos. 1-0 Peixe. 1-0 Peixe amanhã. Suado, sofrido, chorado. A vitória do Peixão. Vanderlei, um abraço, obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse bate-papo incrível aqui no Fala Comigo Marcão. Um grande abraço, valeu galera, fiquem com Deus.